Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rogério Santos. Nessa aula aqui eu vou tratar com vocês sobre o conteúdo de matrizes, beleza? Vamos lá, então deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês que a gente já vai começar com a explicação e eu vou fazer também aqui um exemplo rápido para a gente aplicar um pouquinho do que a gente vai ver na aula de hoje, tranquilo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente está aqui mostrando uma tela para vocês. E o que a gente pode observar logo de imediato aqui nessa tela é essa tabela, tá? Bom, nessa tabela aqui, o que eu quero que vocês observem? O que está na cara, né, é essa parte aqui que a gente já consegue observar, que são os times. Tá? Aqui são os times, e a gente consegue observar também essa parte aqui, tá? Que são outras características aqui, eu vou chamar de características, né? Características aqui do campeonato, que apresenta aqui todos os times. Só que nesse primeiro momento, vamos deixar essa parte um pouco de lado, tá? Vamos observar aqui uma outra estrutura, que eu quero que vocês vejam primordialmente, tá? Que é essa estrutura aqui, ó, tem esses números aqui, ó. Então bem aqui, ó, essa aqui, ó, vou circular para vocês, essa aqui, ó, essa aqui, tá? Circulei mal ali, mas dá para entender o que eu quis mostrar, né? Então, observe que nessa estrutura aqui, a gente observa os números que estão dispostos aqui, ó, em linhas. A gente observa essa linha aqui, né, essa linha, essa outra linha aqui, pontinho, até essa linha aqui de baixo. Então, nós temos várias linhas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. E a gente pode observar também essa estrutura aqui, ó, que eu vou circular aqui, ó, essa aqui, que tem esses números aqui, que nós chamamos de colunas. Então, vou fazer o seguinte, vou nomear aqui, ó, essa daqui, cada uma dessas aqui, ó, que está na horizontal, nós chamamos de linhas, tá? De linhas. E cada uma dessas aqui que está na vertical, nós chamamos de colunas. Beleza? Então, nós temos linhas e nós temos colunas. O que a gente pode guardar em relação a matrizes, tá? O que são as matrizes? Bom, elas são estruturas matemáticas, a gente vai chamar de tabelas, tá? Elas são tabelas que estão organizadas em linhas e colunas, tá? Então, basicamente, uma matriz é isso. Uma matriz é uma tabela numérica, né, com elementos ali, números, não precisa ser necessariamente números, tá? Mas basicamente são números e eles estão relacionados, ali, organizados no formato de linhas e colunas. Linha na horizontal e coluna na vertical. Beleza, então vamos ver aqui o que mais a gente tem em relação a isso. Ó, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso daqui, ó. Uma matriz é uma forma de organização de uma tabela em formato de linhas, geralmente chamadas de M, e colunas, geralmente chamadas de N. Então, até aqui o que a gente vê. A matriz, ela é exatamente como eu estava falando anteriormente. Ela é uma tabela, geralmente composta por números, que está disposta em linhas e colunas. Essas linhas, tá? As linhas de uma tabela, comumente a gente designa pela letra M. Tá? E as colunas nós designamos pela letra N, beleza? Então, continuando o texto aqui, ó, o que resulta em uma matriz M por N, onde o produto é chamado de ordem de uma matriz, beleza? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, a matriz é designada aqui, ó, M por N, tá? E o produto de M por N é o que nós chamamos de ordem de uma matriz. Olha só os exemplos que estão aqui embaixo. Olha aqui, ó. Em uma matriz, aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Em uma matriz qualquer, M, cada elemento é indicado por A e J, podendo ser representada de forma genérica como. Olha só, a gente tem aqui algumas maneiras de representar uma matriz. Aqui no caso tem 3 maneiras de se representar uma matriz, tá? Tem essa maneira aqui em cima, vou chamar de 1, tem essa outra maneira aqui no meio, que eu vou chamar de 2, e tem essa terceira maneira aqui, que eu vou chamar de 3, tá? O que muda nisso daqui? O que muda é apenas essas linhas aqui, tá? Uma matriz é uma forma de você encapsular um conjunto de números que ficam encapsulados. Então, a cápsula seria
Aqui, ó, nessa aqui de cima, essa estrutura aqui, tá? Que nós chamamos de colchetes, tá? Colchetes. A do meio, que é a número 2, a cápsula seria essa estrutura aqui, que são os parênteses, né? Isso aqui são os parênteses. E essa daqui de baixo, que são a cápsula aqui, seriam essas duas linhas verticais aqui paralelas, tá bom? Pessoal, tanto faz a forma de se representar uma matriz. Vocês podem escolher qualquer uma dessas três formas aqui. As formas mais comuns de se representar uma matriz são essa daqui de cima, tá? E essa daqui do meio, tá bom? Então, na hora de vocês representarem uma matriz, desde que não esteja pedindo uma representação específica, vocês podem escolher qualquer uma dessas três aqui, tá? E aí, também ali em cima no texto, falou que cada termo de uma matriz é representado por A e J, tá? A e J. O que são os A e J? São esses elementos aqui dentro, aqui, ó. A1, A12, pontinho, 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 A1N. E para baixo aqui também, ó, A21, né, AM1 e assim sucessivamente. Cada elemento desse aqui dentro da matriz é chamado genericamente por A e J. Essa letra I que aparece aqui em cima, ela representa sempre a linha onde o elemento se encontra. E a letra J representa sempre a coluna onde o elemento se encontra, tá? Então, quando eu escrevo assim, por exemplo, A1, 2, o que eu estou querendo dizer? Que o elemento está na linha 1, porque tem esse 1 aqui, e ele está também na coluna 2. Tem o 2 aqui. Beleza? Então, o elemento A12 é o elemento da matriz que está na linha 1. O primeiro número que aparece ali representa a linha. Essa seria a letra I. Na coluna 2, o segundo número representa a coluna, que seria o J. Então, aqui no que a gente está mostrando, esse elemento A12 seria esse daqui. Tá? A12 aqui, ó. Aqui também. A12 e o de cima aqui já estava circulado também. Então aqui um outro exemplo, ó, se eu pegar o elemento A, quer ver? Vou pegar um elemento aqui assim, ó, A2, 3, tá? Então o que a gente viu? Que ele está na linha, 2 e ao mesmo tempo ele está na coluna 3, tá? Linha 2, coluna 3. Então vamos ver onde está esse elemento. Primeiro deixa eu dar uma limpada aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? Vou limpar aqui, limpar isso aqui também. Beleza, agora vamos visualizar. Ó. Eu quero mostrar para vocês o elemento A23. Então, ele está na linha 2. Então, ele está nessa linha aqui, ó, na linha 2. E na coluna 3, então, a A21 está aqui, o A2, ele estaria aqui, ó. Vou escrever ele aqui, ó, A23, tá? Ele estaria representado aqui. Tá oculto, né? Isso aí aqui, ó, o A23, ele tá na linha 2, eu sei que ele tá na linha 2, que é essa segunda aqui, e na coluna 3, que eu tô representando essa aqui embaixo, tá? Quer ver? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o elemento A21, ele tá na linha 2, que é o primeiro elemento que aparece, e tá na coluna 1. Tá? Então, A21 é esse elemento que está aqui, ó, A21, linha 2, coluna 1, ó, A21, linha 2, coluna 1, A21, linha 2, coluna 1, beleza? Então, vamos continuar aqui, para a gente ver o que mais a gente tem para estudar sobre isso. Agora, mostrar para vocês aqui, ó, essa tabela azul aqui, tá? Que tem a definição de matrizes, tá bom? Então, aqui, ó, primeiro eu vou falar com vocês da matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Vamos ler esse trechinho aqui, ó. Matriz quadrada, aqui deixa eu, deu para marcar com o texto, marca aqui, ó, matriz quadrada é aquela na qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza, já deu para a gente entender, né? Uma matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, por exemplo, ó, essa daqui nós temos aqui, ó, 2 por 2. Ou seja, nós temos duas linhas, tá? Aqui, ó, essa linha, duas e duas colunas, essa coluna e essa coluna. Aqui embaixo nós temos uma 3 por 3, ó, 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 3 colunas, 1, 2, 3. Então, todas essas matrizes que são 1 por 1,
1 por 1 tem um elemento só, mas assim, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, que eles têm os números iguais, ou seja, quando a gente representa a matriz, né, lembra que a gente viu aqui, ó, a matriz aqui, ó, e, na verdade é isso aqui, pera aí, para representar uma matriz, ó, pegar aqui, por exemplo, eu posso representar a matriz A, M por N, tá? Quando o M é igual ao N, a matriz é chamada de matriz quadrada. Então, matriz 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente. Próxima é essa aqui, ó. Matriz linha e matriz coluna. Pessoal, muito simples. Olha aqui que está dizendo aqui, ó. A matriz linha ou matriz coluna são matrizes que possuem apenas uma linha ou apenas uma coluna. Então, a matriz tem uma linha ou uma coluna, é chamada de matriz linha ou matriz coluna. Não tem como ser mais simples do que isso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma matriz linha aqui, porque ela só tem uma linha, só tem essa linha aqui. E aqui embaixo a gente tem uma matriz chamada matriz coluna, porque só tem essa coluna aqui, tá? Vamos para a próxima, matriz transposta. O que é a matriz transposta? A matriz transposta é aquela obtida através da permuta de linhas por colunas e colunas por linhas de uma determinada matriz A do tipo M por N. Então é o seguinte, a gente vai pegar vamos pegar aqui colunas e trocar por linhas. Ou seja, o que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Olha só para essa daqui, ó. Olha para essa que está aqui, ó. Essa daqui. A gente tem uma matriz A, tá? Tem os elementos na linha 1, 0 e depois na linha 2, menos 1. Olha o que aconteceu. Esses elementos aqui, ó, que estavam em linha, viraram coluna. Tá? Tava deitado, ficou em pé. Esses aqui, ó, que estavam em linha, viraram coluna. Beleza? Então a gente tem essa aqui de baixo é a matriz transposta. A matriz transposta a gente identifica com a letra T em cima. Tá? Então aqui a gente tem a matriz A e a matriz transposta da A é A com um Tzinho assim em cima. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Último caso aqui, ó. Matriz identidade. O que é? A matriz M é chamada de matriz identidade de ordem N, indicada por IN, quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos restantes são todos iguais a 0. Então é o seguinte, uma matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal, vou mostrar o que é a diagonal principal, são iguais a 1 e todos os outros são 0. Tem que ser assim, na diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1 e todos os outros que estão fora da diagonal principal são iguais a 0. Então aqui, ó, vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó. Primeiro aqui, ó, tem a matriz 2 por 2, A 2 por 2. A diagonal principal é essa aqui, ó, que tem essa inclinação aqui, tá? Então, repare que nessa daqui, nessa primeira que a gente vê aqui, ó, os elementos dessa matriz são 1 na diagonal principal, tá? São 1 aqui na diagonal principal, como eu falei para vocês, ó. Esse aqui, ó, tá circular aqui, ó, 1. O restante é tudo 0, ó. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, essa aqui é uma matriz identidade. Olha essa outra aqui também, ó, a diagonal principal. Opa, peguei o 0 ali, deixa eu arrumar que não tem esse 0 não, é só o 1 na diagonal principal. Tá, então aqui, ó, pegar só os números 1 aqui. Então aqui, ó, diagonal principal, tá vendo que só tem elemento igual a 1? Observe também que todos os outros elementos são iguais a 0, aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Se aqui fosse 1, pronto, já não seria mais uma matriz identidade, né? Porque como eu tenho falado para vocês aqui, a matriz identidade, ela é constituída por, na diagonal principal, só tem o número 1 e todos os elementos são iguais a 0. Tranquilo, pessoal? Então, até aqui, né, o que eu estou falando para vocês é essa parte teórica do caso de matriz, né, do assunto de matrizes. Agora eu quero mostrar para vocês um exercício, tá? Fazer um exercício aqui bem rapidinho com vocês aqui. Vamos lá, vamos para esse exercício aí. Então aqui a gente tem, encontre a matriz transposta da matriz B. Então a gente observa aqui que a matriz B é uma matriz, B ela é 3, porque ela tem 3 linhas, por 2, porque ela tem 2 colunas. Então tem 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. Vamos fazer a matriz transposta de B. Já vimos que a transposta de B é B com T aqui em cima, onde o que era linha vira coluna,
tá? Tudo que ela linha aqui vira coluna. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui, um 5, vai ficar assim, ó, em forma de coluna. Um 5. A outra linha é essa linha aqui, ó, 7, 3. Então, vai ficar assim, ó, 7, 3. E a última linha aqui vai ficar assim, ó, 8, 2. Então, aqui eu tenho aqui, ó, fechar aqui, ó. Pronto. Isso aqui me dá a matriz transposta. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder para vocês, beleza? Então, até mais.